ao segundo episódio do ADI Talks. Essa é uma iniciativa da ADM e a gente está aqui hoje com o nosso ilustre Guilherme Galvão. Se apresenta aí pra gente aqui, Galvão. E aí, pessoal, muito obrigado. Eu me chamo Guilherme Galvão. É uma honra estar aqui conversando com vocês, principalmente quando o tema é carreira, né? Ajudar os jovens ali. Pelo menos aqui, um bate-papo a não cometer os mesmos erros que eu, já vai dar bom. Pô, excelente. Bom, para quem não sabe também, hoje estou finalizando meu ciclo da ADM, estou começando a caminhar com o Galvão, então é um prazerzaço estar aqui com você. Amém. Agradeço do fundo do meu coração. Nessas 2 últimas semanas aí, nunca aprendi tanto na minha vida, então acho que não há ninguém melhor do que o Galvão para falar sobre carreira. Cara, começando aqui então, Galvão, queria entender assim, onde você cresceu, né? Se tu fala que, tu foi até a 8ª série, como é que foi isso? Me conta. Então, eu tive sempre um único plano na vida, que era ser jogador de futebol. Então, desde os 5 anos de idade, meu pai me colocou numa escolinha e eu achava que aquilo era a minha carreira. Para sempre seria isso, né? Uhum. Só que eu pude perceber que no meio do caminho, por eu ser muito competitivo e confiar muito em mim, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Então, dos 5 aos 21 anos, eu acredito que eu me dediquei muito a ser jogador de futebol. E, infelizmente, não deu certo. Eu acho que eu conquistei algumas coisas, fui para o Rio, fui para a Europa, fui para o México jogar bola, mas nada assim relevante. Só que hoje eu acho que o futebol foi a escola da minha vida. Então, quando eu falo que eu só tenho até a 8ª série, que eu não tenho ensino médio, por exemplo, é porque eu fiz um supletivo, né, para eu ir morar na Europa com 16 anos, jogar futebol. E aí minha mãe, muito responsável, não queria deixar eu ir, né? Ainda mais por causa da escola. Só que eu falei, mãe, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Lábia, né? Acho que é por isso que eu sou vendedor, né? Sim. E aí eu tive que convencer minha mãe de fazer esse supletivo. Eu fiz e fui para a Europa. Só que o meu supletivo ele foi invalidado pelo MEC. Nossa. E aí eu tentei fazer 3 faculdades. Uma vez na Estácio, lá no Rio, uma vez na Unip, em Brasília, e uma vez na UDF, em Brasília. Então eu tenho 3 faculdades, só que juntando as 3 não deu um semestre. Caraca. Aí foi basicamente por isso que eu só tenho até a 8ª série. E a minha vida se resume dos 5 aos 21, futebol. Pô, legal. Eu compartilho um pouquinho dessa trajetória de atleta, assim. Quando eu comecei a jogar basquete com 8 anos de idade. E, sempre foi minha paixão, assim. Eu gostava de jogar o que eu era bom, né? Não sei se você compartilha disso. Mas eu acabei migrando para basquete, eu era um pouquinho mais alto. Hoje em dia eu tenho uma estrutura normal. E eu fui até os 17. Me arrependo muito de não ter tentado mais, assim. Eu acho que eu poderia ter tirado um pouco mais. Eu acho que eu não tinha um foco tão expressivo assim. E eu acho que só foi aprender depois. Eu acho que é muito daquilo que a gente já conversou, né? Às vezes a gente só percebe qual que foi a decisão correta ou não lá na frente. Não tem como a gente saber quando a gente está no momento. Então eu acho que isso me criou muita casca hoje para tomar porrada, né? A área comercial é muito disso. E aí eu queria entender também como é que você entrou nesse mundo das vendas. De onde veio essa paixão? Então, quando eu voltei do México, que foi o meu último lugar que eu joguei futebol, eu me deparei com o mercado de trabalho, né? Tinha 21 anos e o que eu ia fazer? E aí o primeiro projeto que eu fui fazer foi trabalhar em um hotel aqui em Brasília, porque eu voltei para Brasília. Uhum. E eu fiquei 2 semanas só. Foi a única vez que eu assinei carteira, CLT. E deixei minha carteira até hoje, tá lá. Inclusive eu vou voltar aí, hein, Hotel Nacional. Mas foi o momento ali, o ponto de partida. E eu já trabalhei logo no coffee shop. Então eu fazia atendimento ao cliente e fazia venda, né? O tempo inteiro, oferecendo cardápio e tudo mais. Só que aí eu, muito inconformado, fui atuar na área era banquinha de jornal, mas eu quebrei ela e fiz um fast food. Então ali eu comecei a ficar apaixonado por vendas. Porque eu criava oferta o tempo inteiro, eu criei um grupo no WhatsApp com meus clientes.
Então, para almoçar lá na banca, né, e ela serviu de exemplo para mudança de várias bancas, eu acabei com, na época já vinha com uma decadência do produto físico de jornal, né? Uhum. E aí eu acabei transformando ela em um fast food. Então eram muitas refeições diárias, e aí lá no grupo de WhatsApp eu falava, ó, hoje a promoção do dia é marmita com suco de laranja incluso. Então eu fui me desenvolvendo ali no balcão e aprendi a fazer muito atendimento. Então a minha jornada em vendas começa em 2014 mesmo, né? Mas eu acredito que o futebol, né, e 2013 mais ou menos, o futebol e tudo ali que eu vivenciei, de certa forma tem muito a ver com a minha profissão hoje, porque é muita resiliência, é muita disciplina que a gente se desenvolve, e aí todas as outras minhas experiências foram bem parecidas. Legal. Teve algum momento assim marcante, né, ao longo da tua carreira que foi, né, um momento de inflexão que fez você perceber que vendas era a sua paixão? Teve no The Brain, né, que foi o meu primeiro negócio bem expressivo. The Brain foi o maior coworking de Brasília, a gente chegou a ter 7 unidades e uma no estádio do Palmeiras, lá no Allianz Parque, em São Paulo. Ali eu fiz muitos acordos, muitos contratos, vendi para grandes empresas multinacionais, né? Vendi para iFood, para Rappi, para Sistel, Sanofi. Então aprendi a fazer vendas mais complexas, mais consultivas. E eu tinha, sei lá, 24 anos, 25 anos. Então eu fiquei quase 2 anos e meio no The Brain. Então aprendi muito. E essa, acredito que foi a grande virada de chave para mim, que eu falei, cara, acho que trabalhar com vendas é uma profissão maneira. E eu fui de tudo, né? Do primeiro funcionário a 70 funcionários eu liderei. E aí depois eu já não tinha mais espaço para mim, porque a empresa cresceu muito e, poxa, tu não acompanha o crescimento de uma empresa com 24, 25, 26 anos. Que é o mal, né, de todos vocês, mais jovens, vocês já querem começar numa empresa sendo CEO, né? Vocês não estão com paciência de vivenciar e tal. E aí foi onde eu caí, tomei a rasteira, teoricamente, de ter que recomeçar mais uma vez. Então minha vida é de altos e baixos o tempo inteiro, eu sempre recomeço. Eu acho que o futebol me ajudou, mas as outras experiências culminaram em ter mais êxito ainda do que o futebol. Entendi. Mas foi o The Brain, o ponto de inflexão ali, Pô, que inicial. legal. E você tem alguma dica assim para os jovens aí que têm interesse, né, de ingressar na carreira como vendedor? Primeiro de tudo entender que vendas é um estilo de vida, né? Não é uma profissão como uma qualquer. Porque eu acredito que todo mundo trabalha com vendas. Você imagina que o psicólogo ele precisa vender. Você imagina que o advogado ele precisa vender. Então é uma profissão única. Então eu levo muito mais como um estilo de vida. Muito se fala da jornada 6x1, né? Eu falo que a minha jornada é 7x0. Porque eu amo o que eu faço e não preciso trabalhar nenhum dia. Então para mim, eu não separo o meu lado pessoal do meu lado profissional. E eu entendo que hoje, principalmente a geração Z, né? Que provavelmente é a geração que está me escutando, vocês querem muito equilibrar a vida pessoal com profissional, e é a principal dica que eu dou. Dá para você viver, ser a mesma pessoa em todos os lugares, desde que você esteja por um propósito. Sem propósito, não tem como. Porque entrou por dinheiro, saiu por dinheiro. Entrou por propósito, vai sair por propósito. Então a dica que eu dou é, entenda a profissão vendas como um estilo de vida, onde você vai poder... Eu conheço vendedores que são muito mais bem-sucedidos do que os donos das empresas. Sim. Né? A maioria que se dedica, eu até costumo brincar, uma própria aprendizado que eu adquiri com o Thiago Concer, que é um dos maiores especialistas de vendas do Brasil, que ele fala assim, se você estudar vendas assim como um médico estuda medicina, eu te garanto que você fica milionário. Então me mostre alguém que estuda vendas como um médico que estudou medicina que eu te mostro milionário. Então hoje eu estudo muito, eu me aplico muito
e eu pratico muito. Então, a primeira dica que eu dou para você, se você quer viver de vendas, é não caia no tabu, que é uma profissão de passagem, de vitrine, para você fazer outra coisa. Agarra e faz só isso. E tá ótimo. O teu mal é porque tu quer ser um monte de coisa. E aí, João, eu te pergunto, o que o Steve Jobs, falecido Steve Jobs, o que o Jeff Bezos, o que o Elon Musk tem em comum? São extremamente bem-sucedidos. Não. Eles aprenderam a vender. Então já vai a segunda dica. Vender não é sobre vender produto. É sobre se vender, vender o que está no teu redor, incentivar, engajar, inspirar, influenciar as pessoas. Vender ideia. Né? Porque quando você não vende por propósito, você dificilmente vai ter muito resultado em vendas. Então tu imagina o Steve Jobs quando ele cofundou ali a Apple, né, que ele não foi o fundador, para ele gerar essa tração de crescimento da empresa. Você imagina que se ele não soubesse vender o sonho, a ideia, o conceito, para as pessoas, ele jamais tinha, né, conseguido conquistar o que a Apple é. E aí, o ponto é, depois que você aprende e domina técnica, ciência, desenvolvimento das vendas, psicologia e tudo mais, você nunca mais fica na chuva. E aí você se prepara para ser um CEO, para ser um fundador de uma empresa. E aí você tem, eu digo que vendas é a única profissão que garante que você consiga fazer qualquer outra coisa na vida. Porque trabalha a rejeição todo dia. Então assim, viva o estilo de vida, né, das vendas para que tu tenha muito resultado. Nossa. Ao longo da sua trajetória eu conheço um pouquinho, percebe um pouquinho de protagonismo, né? Eu acho que tanto no The Brain agora, na Moai, principalmente agora na Conecto. E aí, para você, o que significa ter uma mentalidade protagonista nas vendas? Então, muito se conclui com o meu próprio propósito, né? Eu acredito que todo mundo tem um chamado na vida, que é ser protagonista no que você faz. O problema é que você negligencia as etapas, você não está disposto a pagar o preço, né? E o que é pagar o preço para se tornar um protagonista? É ter a mentalidade de dono mesmo quando você não é dono. E aí eu trago um fundamento simples para entendimento e compreensão de forma intelectual. Hoje existe o clichê empreender, né? Empreendedorismo. Mas e se eu te disser que você pode empreender sendo funcionário? É só você aplicar o intraempreendedorismo. A força, o ato, o comportamento de você ser um sócio, como se você fosse sócio da empresa, mesmo que você ainda seja colaborador. Então, para você ser protagonista, você não pode agir como apenas um funcionário. E é isso que a maioria das empresas, principalmente se você quer ser um vendedor de alta performance, de sucesso, se você ficar olhando a hora que você entra e a hora que você sai, né, de forma, eu tenho que sair sempre, todo dia, 5 horas, você não vai ter resultado em vendas. Porque no dia que um cliente falar contigo que vai atender você 7h30 da noite, que você pode atender ele 7h30 da noite, e aí você vai falar, não, eu vou jogar um futebol. Então tem que pagar o preço. E foi isso que eu venho fazendo. E eu digo para vocês com maior tranquilidade, eu estou muito aquém do que eu acho que eu vou ser. Eu não vivo nem 1%. E eu não me sinto protagonista hoje no que eu vivo. É muito difícil você dizer que, com todos os cases que eu já tive, você dizer que você vai conseguir sempre. Você imagina que uma hora você erra, você falha. Então, o Michael Phelps, ele não consegue ser o Michael Phelps sempre, né? Não conseguiu, o Bolt não conseguiu. Então, tem uma hora que você trava ali de alguma forma e você precisa ver onde você errou e sempre reformular. Que a excelência em vendas não existe. Existe perto dela, né? Estar próximo. E aí, né, para você, sua experiência aí já liderou muita gente, né, muito time comercial, que atitudes e hábitos os vendedores eles podem adotar, né, diariamente para poder começar a desenvolver esse protagonismo? Então, primeiro de tudo é a mentalidade, né? Mente aberta. Se você for uma pessoa que tem uma mentalidade fixa e que você só olha por uma única percepção,
você não consegue ganhar amplitude. E o que é amplitude para mim hoje, de certa forma? É você olhar a vida com um olhar de preciso transformar essas coisas que estão ao meu redor. Então, quando eu olho, tá, para qualquer operação comercial, para qualquer pessoa que esteja querendo conquistar alguma coisa, eu primeiro de tudo eu vejo como é que está o mental. Não tem como você atingir alta performance com mental ruim. Então, a mentalidade é sobre no momento ruim, é sobre no não você ficar feliz. É sobre no deserto, né, que a gente fala muito, é você manter a calma. É sobre na hora que tu tava com aquela venda engatilhada, aí você não conseguiu. E aí, para você destrinchar a mentalidade, existem alguns comportamentos que eu julgo como os necessários. Primeiro, ambição. É impossível você ter resultado bom em vendas se você não ambiciona isso. E ambição é totalmente diferente de ganância. Né? Ganância é castelo de areia, ambição não, é propósito, é sem passar a perna, né, em cima das pessoas. Então, a ambição é uma mentalidade de ambição ela é muito alta. E você tem que ter fome de vencer, fome de estudar, fome de fazer diferente. Você tem que saber tudo o que tu precisa, né, para você atingir a alta performance, por exemplo. Então tem que ambicionar isso. E aí logo em seguida eu falo muito sobre humildade. A humildade para mim não é ser simpático e gente boa e tal. Isso não é a humildade que eu falo, apesar de ser. A humildade que eu trago aqui é de você escutar, sentar na cadeira de aluno e aplicar. Por exemplo, se você, que aí é a máxima das vendas, fica falando mais do que escuta, você provavelmente não vai ter muito resultado em vendas. Vende melhor quem pergunta melhor. E para você perguntar mais, você tem que ser humilde, se colocar na cadeira aqui, para você vender com o interesse do cliente em primeiro lugar, não com o teu. Tá? Então a humildade de você saber que isso existe. Para você não enfiar uma venda por venda e sair enfiando o produto. O terceiro é a obediência. Imagina que, se você se desafiar a ler um livro e você não estipula uma meta, um dia para iniciar e terminar o livro, você deixa ele vagando. Então você nunca vai saber que dia que você vai terminar o livro. E aí a obediência é nesse sentido. É de você ter um ritual claro. Quantas páginas eu vou ler por dia? 10? Beleza, então são 10 páginas. E é isso que eu vou ler todo dia para eu acabar o livro no dia tal. Beleza, é uma meta. Então, ser obediente, fiel à tua rotina é o que faz com que você cresça na profissão de vendas. Não adianta, se você não tiver uma rotina clara, quantas pessoas você vai provocar no dia, quantas vendas você vai fazer, quantas reuniões, né? Então tem que estar muito claro. E para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Então você tem que ter essa clareza. E a obediência é a única qualidade humana que garanta que você conheça virtudes. Porque levar uma vida virtuosa, reta, né, no mundo das vendas, por exemplo, é o que eu sempre falo para os meus mentorados. Vendedores também vão para o céu. Você imagina que eu estou ensinando você a, através de tudo que eu faço, inspirar e influenciar pessoas. E se você jogar para o viés negativo de manipulação, o que você não vai fazer com isso? Né? Aí você estraga a humanidade. Você consegue. Quem domina psicologia em vendas, técnica de vendas, consegue fazer qualquer coisa na vida. Só que tem que entender, se tu não tiver um propósito muito claro, o dinheiro ele sobe a cabeça. Então essa é a mentalidade. Ambição, humildade e obediência. Esses são os 3 fatores que eu acredito que vai deixar a tua mente muito forte. Né? Atrelado a isso, existem inúmeras ideias que eu posso trazer aqui de conceito, mas eu prefiro continuar aqui com a nossa conversa e você ir fazendo aí as perguntas. Não, excelente. Queria até fazer um link com o que você falou. Pensando no nosso meio, né, de empresa júnior, como cultivar essa mentalidade na nossa equipe? Eu acho que a galera tem dificuldade de fazer isso. O cultivo é aquilo que você não mede, você não gerencia para ter resultados. Então existe uma máxima dentro das vendas que é o ritual diário, tá? Que para mim são deles check-in. Como é que você cultiva
algo que você não fala todo dia. Isso é cultura. Você só vai estipular cultura dentro da tua cabeça, né, que é a ambiência da tua cabeça, que é o ambiente versus frequência, é o que vai fazer você mudar. Então, se, por exemplo, você não cultiva isso no dia a dia, não tem como. As pessoas esquecem. E dentro do mundo das vendas, dentro da empresa, falou e não documentou, não falou. Então, assim, você precisa cultivar muito isso. E a ambiência, João, ela vai te ajudar a cultivar isso. Você é a média das pessoas que mais convivem. Tá convivendo com pessoas acomodadas, despreparadas, desqualificadas, piores do que você, parabéns. Provavelmente você é uma delas. E tá tudo bem, mas você que decide, né? João, quanto é que custa um Trident na padaria? Comprei hoje, 2,50. R$ 2,50. Esse mesmo Trident, se você comprar ele agora, do mesmo sabor, no aeroporto, quanto é que custa? Mais de 10. Mais de R$ 10. Você entende que o mesmo Trident, em lugares diferentes, ele vale mais ou menos? Aí eu te pergunto, quanto é que você vale agora? Agora eu tô valendo bastante caminhando com você. Mas isso é um ponto. Sim. E aí, João, eu gosto muito de falar de frequência versus severidade, tá? Vamos dizer aqui, para que tu tenha entendimento, que um avião é um meio de transporte seguro, concorda? Sim. Se não é um dos mais, né? Com qual frequência cai um avião? Muito raro. Muito raro. Mas quando cai, o que acontece? Todo mundo fica louco. Todo mundo morre, né? Tem morte. Então é severo, não é? É muito. Mas ele não cai sempre. Mas quando cai, um impacto muito grande. Então em vendas é o seguinte, é uma musculatura. É igual atividade física. Se você não tiver frequência, o impacto não é alto. Tá? E o que é impactar nas vendas? É ter resultado constante. É você quebrar suas metas dia após dia, aumentar recorde atrás de recorde. Essa é a mentalidade ambicionada. E aí, para contextualizar, por exemplo, a frequência versus severidade, se você tem uma goteira na tua casa, numa torneira, deixa ela gotejando lá 3, 4 dias. Vai causar diferença na tua conta? Não acho que não. Agora, se você deixar 1 ano, Aí vai. vai. Com certeza. Então, vendas é a mesma coisa. Você fica empurrando pela barriga. Ou seja, você precisa hoje criar frequência de impacto para que você entenda o impacto que tu está fazendo. Porque senão, aí levando a consideração, se você só pingar, fazer uma vendinha de vez em quando, você não está fazendo impacto nenhum. Então você precisa impactar. Por isso que a mentalidade do protagonista é esse. É aquele que desafia o status quo, é aquele que não fica satisfeito com as coisinhas do dia a dia, é aquele que é inconformado. Então é muito nessa linha. Pô, bacana. Falando um pouco agora sobre a temida prospecção ativa, muita gente, né, tem dificuldade em abordar a lead frio. Isso é comum, acho que a gente na DM mesmo teve muita dificuldade ao longo dos últimos anos. E existe um erro comum que você vê os vendedores cometendo na prospecção ativa que pode ser evitado? Primeiro, existem prospecções ativas diferentes. Cada camada é uma camada. A prospecção ativa que eu mais gosto, que serve mais do que lead de tráfego e tudo mais, é quando o cliente executa a venda. Quando você executa a venda, o cliente comprou de você. Isso é uma prospecção que você vai fazer da seguinte forma. Você vai finalizar uma reunião com ele, ele te comprou, né, pagou o teu produto, e ao invés de você pedir uma indicação, que isso é prospecção ativa nessa camada, você fala, João, me indica aí 10 pessoas que você acha que vale a pena e tal. Se você pedir dessa forma, é claro que a pessoa, você vai correr risco de receber. Agora, se você tem um método e trata pedir indicação como uma venda, então, ou seja, para mim o ponto é o seguinte, o que eu quero falar para vocês. Se você fez uma venda agora e você voltou sem uma indicação, porque uma venda tem que gerar outra venda, se você fez isso, para mim você fez o gol do Maradona de mão na Copa. Entendeu? Então essa prospecção ativa é para mim a melhor.
A prospecção ativa do cold call, da lista fria, do Polo Norte, ela já é uma lista onde você pode ir mais para preparo, para melhorar o teu pitch, para melhorar o teu script de venda. Então, assim, eu não acredito que se você não elevar o nível de consciência desse cliente para poder abordar ele, você vai ter um grande resultado. Então, precisa criar uma cadência antes de fazer uma ligação, por exemplo. Enviando um e-mail, enviando um WhatsApp, verificando interesse. Quando você vai direto, aí é volume. A quantidade cria qualidade, né? Se você acha que falar com 100 leads frios vai ser a mesma coisa do que falar com 100 leads de uma prospecção ativa de alguém que indicou, vai ser a mesma coisa, você está fadado ao fracasso. E não vai ser. Então, para mim, a melhor prospecção ativa é essa que você pega a indicação no final da venda e você multiplica ela. Porque quando você liga a pedido do João, que me indicou a Maria, indicou o Joãozinho também, se você liga a pedido dessa pessoa, essa pessoa ela te escuta. Sim. Então é muito melhor. Então você tem que entender essa... Para mim não é temida, para mim é só mal compreendida de acordo com cada camada. E logicamente existem outras camadas. Mas quanto mais intimidade você tiver com essa camada, melhor você vai ter resultado. Então a minha questão é, analisa qual que está dando mais certo. Para mim sempre vai dar essa, que é a número 1, mas para você pode ser diferente. Não. LinkedIn, enfim, prospecção no Instagram, aí você escolhe. Entendi. Você bate muito na tecla do spin selling, né? O pessoal vem comentando. E para quem não conhece, né, a gente queria entender como é que funciona essa metodologia e por que que ela é tão eficiente no contexto, né, de B2B. Primeiro de tudo, essa metodologia ela foi criada com base numa pesquisa de 35 mil vendedores muito bem-sucedidos. Então ela tem um fundamento científico muito forte. E ela, para mim, ela é um padrão a seguir para que você tenha mais resultados. E o spin selling, ele foi ali na década de 70, 80, né? Foi criado, fundado, e até hoje, para mim, é a melhor, principalmente para as vendas mais consultivas. E o spin selling, para mim, ele, trazendo uma analogia para o vendedor, é a capacidade que o vendedor tem de implantar um triplex na cabeça do cliente, para ele ficar muito reflexivo. E aí no spin selling tem várias fórmulas que podem te ajudar, por isso que eu bato muito na tecla, porque ela é muito técnica. E ela é muito fácil, se eu falar aqui o que é, de compreender, mas é muito difícil de executar. Sim. Por quê? Você só vai aprender a aplicar spin selling na prática. Se eu ficar aqui falando contigo, você só vai imaginar o que é. E aí na hora de praticar, você não vai conduzir da melhor forma. Por quê? Dentro de uma jornada de spin selling, o cliente, ele entra ok na reunião contigo, ele vai lá na vala, porque você implica e coloca muitas dificuldades para ele, e ele fica suando frio, e aí você precisa transferir, mudar o humor dele para você fazer a venda. Então você tem que fazer essa curva. Isso você só consegue aplicar quando você domina, aí você aplica muito bem, mas é só praticando. Então, de maneira resumida, o spin selling é um acrônimo, são 4 palavras, né? O S, primeiro, é de situação, o P é de problema, o I é de implicação e o N é de necessidade. E o spin selling não são afirmações que você vai fazer para o cliente, são perguntas. Por isso que vende melhor quem pergunta melhor. Sim. Então, o spin selling ele vai ajudar muito você, né, a melhorar o seu negócio, a sua estrutura. E aí, você quer que eu explique o fundamento do spin selling? Então, vamos lá. O S de situação, ele é para você se situar junto com o cliente. Digamos que eu verifiquei o interesse, qualifiquei e agora estou numa reunião com você. Por exemplo, você está na loja da Renner, a menina da Renner passou e falou: João, você quer fazer o cartão de crédito da Renner? Aí você fala, sim. Beleza, ela verificou o interesse e foi dentro. Situação são perguntas rápidas e objetivas que você vai fazer para averiguar um problema. Tá? E para que você conheça o cliente. Então vamos lá. Qual é o seu nome completo? Qual é o seu CPF?
qual que é o seu limite de crédito dos cartões que você tem? Para que na hora que eu conseguir efetivar mesmo, eu mostre aqui, ó, tu tinha limite de 10 mil lá no Banco do Brasil, aqui tu vai ter de 20. Só que para isso você vai pagar R$ 99 no cartão por mês. Vale a pena para você? E aí, beleza. Só que você só vai conduzir isso entendendo a situação. A situação, eu identifiquei que o problema talvez era que você quer um limite maior. Beleza? Aí a gente indo para o problema, eu vou identificar fazendo perguntas, tá, mas por que você não tem limite alto nos outros cartões? Aí eu vou identificar, por exemplo, se você já fez alguma dívida, se aconteceu alguma coisa contigo e tudo mais. Isso é um problema. Beleza? Sim. Esse é um grande problema que você tem. Você é um nome sujo, você não vai conseguir. Aí ali ela embarrera e não avança, tá? O problema é que antes de você falar de problema, antes de você puxar para esse problema, você precisa fazer uma pergunta para pedir permissão para a pessoa se você pode ser o investigador na vida dela. É o FBI. Ali as pessoas perdem muito dinheiro porque não fazem essas perguntas. João, então, para eu avançar contigo, com base nas informações que você me falou, eu preciso ser muito sincero com você e da mesma forma peço que você seja sincero comigo. Porque eu vou fazer algumas perguntas para entender o teu momento e ver se de fato eu consigo te dar um limitezão grande. Posso contar com o teu compromisso e seriedade de falar realmente a verdade? Aí você abre comigo. É diferente. Então esse é o problema. Impactei no problema, descobri que teu problema é porque teu nome estava sujo. Aí beleza. Aí eu começo a implicar. João, quanto é que custa para você continuar com o nome sujo e não ter o cartão de crédito? Aí, João, a minha empresa é uma financeira, beleza? E eu tenho um produto de limpa-nomes. E aí eu quero, antes de mais nada, te oferecer para limpar o teu nome. Para depois a gente ir para a próxima jornada. Então, João, antes aqui, ó, vou limpar o seu nome, tá? Você vai pagar X, aí lógico, você não vai falar agora, né? Só estou explicando para vocês terem um enredo, um conhecimento. E aí você identificou, você implicou um problema. Nessa hora, é a hora onde ninguém gosta de demonstrar fraqueza. E aí você começa a implicar. Aí você vai implicar, tá, João, quantas vezes você quis comprar uma coisa e você não teve limite para comprar? Me lembra aí alguma? Ah, foi no dia que eu fui comprar uma televisão. Quanto é que custa, João? Não resolveu o teu nome. Aí eu fiquei implicando. Aí eu venho para a necessidade. A necessidade é onde você tem que transformar o humor, porque ele está no estado de fraqueza, de preocupação, de urgência. Tem que mudar de vida. É ali onde você causa muita epifania, né? Ponto de inflexão, metanoia. Para você mudar de humor, até o teu semblante tem que mudar numa negociação. Sim. Então você começa a ter que demonstrar energia. Tem que gerar dopamina. Só que existe a teoria do cérebro trino, que é o cérebro, são 3 cérebros que a gente tem, que aqui com o spin selling você precisa entender o cérebro trino para você poder conduzir da melhor forma o spin selling. Para você fechar qualquer venda. Então vamos lá. Qual que é o primeiro cérebro dessa teoria? O primeiro cérebro é o reptiliano, que é a sobrevivência, que é o seguro. O segundo é o límbico. O límbico, ele já é da emoção. Sabe aquele conceito? Venda na emoção e não na razão? É porque é o límbico. E o terceiro é o neocórtex, que é o mais inteligente, que é o racional, que é o que faz conta de tudo. Aí eu te pergunto, João, para qual dos 3 a gente tem mais direção para vender? Pro límbico. Pro límbico. Tem? Você acha? Não tem direção. A gente tenta fazer a lógica, né? Mostrar porque a gente vale muito a pena. Todo mundo quer ir jogar pro neocórtex. Porque você quer bater de frente com o cérebro racional. Sim. E se você não souber atuar no límbico, você não vai vencer em vendas. Sim. E aí é isso que eu te falo, porque que ninguém consegue atuar nessa jornada. Ninguém consegue fazer essa transição para a necessidade e apresentação do seu produto. Por quê? Porque o cliente, o cérebro límbico, ele é burro. Ele age na emoção.
Então, se você só afirmar alguma coisa, meu produto é bom, ele vai resolver para você. Não, ter 20 mil de limite é bom, João. Vai te ajudar em tudo. Agora, se eu não fizer perguntas abertas e fechadas que vão fazer você refletir o real interesse de ter esse meu produto, aí você começa a dopaminar. Aí você começa a ter ocitocina. Aí você começa a ficar feliz. Você começa a enxergar você vivenciando isso, né? Então você precisa mudar essa transição de humor com esse cérebro trino. E aí o cérebro trino você aplica lá na implicação, no problema, na situação, fazendo perguntas. E na necessidade, óbvio. Mas o ponto é, como é que eu vou para o último, que é a necessidade? Eu já impliquei, eu já fiz a situação, já fiz o problema, já fiz a implicação e agora chegou na transição da necessidade. Né? Necessidade. E, em suma, ainda não é sobre apresentar o meu produto, é sobre fazer você sentir a necessidade que tu tem que estar comigo. Só que, ponto é, você precisa se declarar necessitado por caminhar comigo, pelos 20 mil. Aí eu faço a pergunta, João, como é que você se sentiria comprando aquela TV hoje? Você não comprou. Aí o João vai olhar pra mim e falar, caraca, bem, né? Então, João, a solução dos seus problemas está aqui comigo. Eu consigo resolver o teu problema em 2 meses. Só que para isso a gente vai precisar limpar o teu nome, para depois a gente fazer esse crédito. Faz sentido para você, João? Aí pronto. Aí você mostra como que você vai fazer rápido e finaliza com essa decisão. Então, o spin selling é uma técnica que muitos, né, subestimam, porque acham que é fácil, mas não é. Não é. Isso que eu fiz, pessoal, eu levei anos de aprendizado, né, anos de dedicação para aprender a chegar nesse nível. E lógico, eu acredito que eu ainda tenho muito para aprender em próprio spin selling. Então é por isso que hoje eu domino vendas, acredito eu, né, em algum aspecto, mas ainda falta muito. Entendi. Galva, queria que você desse também indicação, né, para essa meninada jovem aí que está te escutando, sobre livros, né, de vendas, livros sobre a vida. A gente fala muito sobre a Bíblia, né? Se você enxergar o que eu vou falar como um viés religioso, provavelmente você vai criar uma barreira. Então, eu quero que você não crie essa barreira. Porque, para mim, a alta performance ela está guiada numa tétrade, que é saúde, trabalho, relacionamentos e espiritualidade. Então, a espiritualidade não tem a ver com religião. Eu não domino o espiritual, mas eu sei que eu estou ancorado na minha espiritualidade na Igreja Católica Apostólica Romana, que foi onde eu me converti, certo? E lá eu sou guiado por 3 princípios: os Sagradas Escrituras, Magistério da Igreja, tradição da Igreja. Então eu sigo a risca na cultura. Só que o ponto é, para você ter a compreensão que o que eu quero te mostrar é ler a Bíblia, o Evangelho por dia, por exemplo, com o viés de, cara, eu preciso aprender a liderar. Porque não teve ninguém, nenhuma figura, né, humana, divina, igual Jesus Cristo, por mais que você não acredite, mas está lá a história, que liderou melhor do que ele. Que liderou fazendo perguntas, liderou fazendo, né? Então, se você quer ser um bom líder, aprenda a liderar com o melhor, Jesus Cristo. Beleza? Então, essa é a Bíblia. Se você vai ler ela de trás para frente, da forma que for, aí já não é comigo. Eu não tenho autoridade para falar sobre a Bíblia. Quem sou eu? Mas eu sei que ela me converteu e me ajuda, e ajuda todo dia. Beleza? Alguns livros que eu vou pontuar, e não por forma hierárquica, mas tem um livro que eu gostei muito, que me tirou da vala, fez eu emagrecer 17 quilos. Foram 3 livros, né? Foi o Essencialismo, A Busca Disciplinada por Menos, onde eu aprendi que o menos é mais importante do que sair fazendo um monte de coisa. Então, eu tomei decisões mais assertivas, parei de estar em todos os ambientes onde eu gostaria de estar sempre e não onde eu precisava estar, né? Eu mudei toda a minha ótica sobre como que eu poderia crescer na minha vida. Então, Essencialismo. Muito bom esse livro. Legal. O segundo, ele foi
de Nigel Cumberland, que é o 100 Coisas que Pessoas de Sucesso Fazem. Um livro bem simples de cabeceira, bem tranquilo, bem motivacionalzinho, mas bem bacana. E o terceiro também foi o 1% ao Dia, do Fernão Battistoni. Também bem legal. Ele pega grandes ícones, de Elvis Presley a Alok, do que cada um fala para você ser 1% melhor a cada dia. Tipo, ele fez um compilado disso, é bem legal o livro. E, logicamente, existem N livros, principalmente de vendas, Receita Previsível, que é a Bíblia das vendas. Tem um livro muito bom que é o do Thiago Conce, Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. E, provavelmente, daqui a pouco você vai ter o meu livro também, né? Que é o método MVI, que é a Máquina de Vendas Inteligente, que a gente vai lançar. Enquanto eu só lanço quando eu resolver todos os meus BO. Né? Mas já tá próximo. Já tá próximo, falta só 1 milhão para resolver. Pô, legal. Eu lembro que o Galva, falando até pra vocês aqui, ganhei o livro do Galva, que é aquele, né, dos pontos fortes. E aí, eu nunca tinha lido algo que conversou tanto comigo de quanto eu imaginava que eu era depois desse livro. Quão impactante ele foi pra você quando você leu? Por que que você, né, indicou ele pra gente? Descobrir os pontos fortes, até não mencionei ele aqui, mas ele é excelente para um PDI, Sim. que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Muito se diz no mundo das vendas que perfil comportamental define se o vendedor vai ter sucesso ou não. O dominante e o influente é maravilhoso. Ele vai ter mais resultado. Eu discordo. Eu acho que ele tem sim mais chance, só que o estável e o conforme, ele também pode ter resultado. Esse livro, ele tem um pouco do viés desses 4 perfis, mas ele traz outra lógica. Ele traz uma lógica de talentos. Ele foi criado por Don Clifton, que foi considerado o pai da psicologia de talentos. Ele morreu em 2003, um canadense. É um cara perfeito. E aí, Don Clifton, o que ele fez? Ele criou uma tese onde, com base em uma pesquisa, ele te ensinava os seus principais pontos fortes. Ele te mostrava os seus principais pontos fortes. Ao invés de você ficar falando, cara, o que eu sou bom, que é difícil, né? Quer ver? Me lista aí 10 coisas que você é bom. Ninguém consegue. É muito difícil. Mas ter alguém falando o que você é muito bom é muito melhor. Então ele te certifica, e aí tem 34 temas de talento, e aí ele hierarquiza de 1 a 34, eu gosto de fazer só de 1 a 5. Aí ele pega 5 coisas que você é muito bom, e aí você potencializa as coisas que você é muito bom. E foge um pouquinho lá na escola, quando você tirava 4 em matemática, né? De você querer fazer esforço para tirar 10, porque dificilmente você vai trabalhar com matemática. Agora, fazer um esforço mínimo só para você ser mediano. Então, descobrir os pontos fortes é isso. Quando você descobre os 5 principais talentos, você consegue se inserir melhor em qualquer ecossistema. Exemplo, meu principal ponto forte é comando. Só que o meu comando, sou uma pessoa comandante. Antes eu era arrogante, prepotente, eu usava mais para o conceito de chefia. Hoje eu uso mais para o conceito de liderança. Então são aspectos totalmente diferentes. E aí eu entendi, compreendi isso. Então tudo aquilo que eu não lidero, que eu não tenho liderança, eu broxo. Eu não fico feliz. E eu demorei para entender isso. Depois que eu li esse livro, ele me ajudou muito. Então a minha dica é para você, faça esse teste, 30 minutinhos, ele vai te dar uma opção de uma pergunta e 3 respostas, A, B e neutro. Né? A, B e neutro. Parte do pressuposto que você não pode gourmetizar a tua resposta, e por isso ele coloca para você cada pergunta responder em 20 segundos. Toma um vinho, 30 minutinhos e vai se conhecer. No final vai sair lá os 5 pontos fortes e vai mudar a tua vida. Foi o que você falou aí que mudou bastante. Excelente. Galva, né, pra galera aí que tá ouvindo, empresários juniores que estão, né, começando na área de vendas ou que querem, né, melhores resultados, quais são os primeiros passos que eles podem dar hoje para acelerar as vendas da empresa júnior? Tá, primeiro passo é entender que vocês têm 2 empresas em uma empresa, tá? Se você olha uma empresa como um único CNPJ, com uma única vertente, você não vai ter muito resultado em vendas. E aí você vai ficar
Ah, mas a cultura do comercial é diferente e tal. Você vai ficar com isso no teu limbo e é isso aí. O ponto é, enxergue como se você tivesse duas empresas. Você tem a que entrega e você tem a que vende. Não estou falando no aspecto de separar até fisicamente e tal. Acho que sim, dá. Criar rituais de relacionamento entre ambas as áreas para não ter ruído, lógico, né? Mas o que eu digo para todo mundo, você não tem, por exemplo, igual o João Adib fala, eu não tenho uma indústria de remédio, eu tenho uma empresa de vendas que por acaso vende remédio. Então, o mesmo conceito que eu trago dele, eu falo para vocês. Vocês têm que colocar a empresa de vendas com 80% de olhar e 20% é entrega. Porque se você não vender, você não consegue consertar a entrega, você não vai ter dinheiro. Então, vendas é o coração da empresa. Não negligenciar essa etapa já é meio caminho andado. Então, quando você for abrir o teu negócio, cara, pensa assim, eu tenho duas empresas. Porque, pensa comigo, João, a parte da entrega, ela precisa mais de concentração, análise e tudo mais. Agora, a parte da venda, não, ela precisa de barulho e Energia. energia, são coisas muito diferentes. Aqui é muita cobrança em cima de resultado, aqui é muita cobrança em cima de entrega, cara, tem que entregar e tal. E é mais fácil, eu que já vivenciei os dois lados, é mais fácil você cobrar quem entrega do que quem vende. Porque vender está relacionado a dinheiro, né? Então, basicamente essa é a lógica. Não falando que a entrega, sem entrega não tem empresa, né? Muito importante também. Excelente, Galva. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje, tá? Para quem quiser acompanhar mais do teu trabalho, como é que a gente chega até você, onde a gente pode te encontrar? Galvão.conecta, Instagram. Muito obrigado pela oportunidade, a todo mundo envolvido na ADM, AD Talks. Foi uma honra, tá? Caminhar com vocês. Eu sempre digo, antes de finalizar qualquer coisa, né? O que você vai fazer com isso aqui? Porque se você ficou aqui até o final, né, João? É porque você estava gostando. Sim. Então é tudo uma decisão. Pegar aqui, voltar nesse vídeo, olhar os pontos que eu falei, desenhar o teu plano, não é opcional. É obrigação. Obrigatório. Obrigação. Anotou, definiu para onde você quer ir. Faz um plano de 90 dias. Se dedica, rotina. Por 90 dias eu vou sumir dos meus amigos, vou me dedicar ao meu projeto e vou fazer uma nova pessoa. É isso que eu quero que vocês façam. Porque, senão, não serviu de nada. O que eu vou fazer com isso aqui? E é isso. Feito é melhor do que perfeito, né? E, João, se tu não consegue mandar em tu vai mandar em quem? Excelente, a gente fica com essa com essa deixada aí do Galva. Queria agradecer novamente ao Galva pelo tempo. Queria pedir também para o pessoal seguir a gente, né, no nosso Instagram, né, ADM Consultoria, seguir a gente também no YouTube. A gente também está no Spotify. Compartilhem o episódio e a gente volta aí no terceiro episódio logo mais. Obrigado, pessoal.